E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a história e a geografia da cidade de Imaculada, na Paraíba. E vai ser leitura do texto teórico. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então nós temos aqui no vídeo a bandeira da cidade de Imaculada. Nós temos aqui a bandeira com cores amarela, branca, azul, o Cruzeiro do Sul na parte azul, parecido com uma cruz, né? E na parte branca, uma mão jogando sementes na terra e da terra nascendo uma planta. Nós temos aqui nessa perspectiva a bandeira, né, com toda a história que nós vamos ver. Então, aqui nós temos um banner da prefeitura usado no Facebook e ela usa essas bandeiras que também está no brasão. Então, aqui nós temos o brasão da cidade. Então, no site da prefeitura, no Facebook da prefeitura, ela diz que isso aqui é o brasão, esse círculo, com as cores que estão na bandeira, e ele diz que isso é o brasão. Porém, eu fui pesquisar e encontrei esse brasão aqui com a data de 4 de janeiro de 1965, foi quando a cidade Imaculada foi emancipada. Então tem ramos do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito ramos de milho e do lado esquerdo ramos de algodão. As mesmas cores que estão lá na bandeira e uma coroa com o nome Imaculada, indicando a realeza, a questão de algo real. E na parte branca a mesma imagem, uma mão semeando, jogando sementes na terra e uma planta brotando dessa terra. E aqui nós temos o hino da cidade de Imaculada, foi criada pela Lei 501 de 25 de maio de 2006. Nos pícaros da Borborema, alva, flor viceja, Imaculada és um poema onde a cascata rumoreja, e onde arde um sol fértil, e da tua gente n'alma um grande amor ao Brasil constantemente se espalma. O nome que Frei Serafim te deu, saberemos com zelo respeitar, e Maria no céu teu apogeu, perenemente haverá de abençoar. Teu futuro se vislumbra alvissareiro, pelo teu presente de labor, e o teu povo elevará, sempre altaneiro, o laurel de júbilo e vigor. E juramos, se preciso for um dia, por ti muito unidos lutaremos, defendendo teus valores e da pátria, um garbo varonil te honraremos. Então aqui no hino nós temos 5 estrofes. A primeira estrofe vai falar nos pícaros da Borborema, a serra que corta a cidade, ou seja, a parte geográfica da cidade. Isso aqui já faz referência à geografia. Imaculada faz referência à religiosidade, a Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição. Então nós temos aqui também na segunda estrofe questões relacionadas ao solo, todo relacionado à geografia e o civismo, em que nós temos um grande amor ao Brasil. E lá é uma terra fértil, né, com o sol forte. E já na terceira estrofe vai falar da personagem de Frei Serafim, que mais à frente nós iremos ver que ele é um dos fundadores da cidade. E também nessa mesma estrofe nós temos aqui a referência a Maria, e Maria no céu teu apogeu, falando da religiosidade. E assim nós temos então a terceira estrofe abordando a personagem histórica de Frei Serafim e a religiosidade do povo que ali fundou a cidade. Teu futuro se vislumbra alvissareiro, a forma poética de dizer que a população ela é esperançosa, certo? O trabalhadora, certo? E aqui também vai elevar sempre o júbilo, né? Sempre a cidade está feliz por causa dessa esperança. E fora isso, na última estrofe, tem-se o juramento
que se for preciso um dia, por ti vai sempre lutar defendendo tanto a pátria quanto os valores que a cidade tem. Então aqui, mais uma vez, falamos sobre o civismo que todos da cidade têm. Então nós vamos falar sobre a cidade de Imaculada. Imaculada é um município brasileiro localizado na região geográfica imediata de Patos, no estado da Paraíba. Sua população estimada em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi de 11.877 habitantes, distribuídos em 316,984 km² de área. É a 75ª cidade paraibana em população e a terceira em altitude, com 759 metros acima do nível do mar na sede. Então nós vamos depois ver o censo de 2022 nas últimas imagens. Aqui é leitura do texto teórico, aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos dos sites oficiais. Em relação à história, a cidade de Imaculada teve como primeiro nome Queimadas do Silva, devido a um grande incêndio ocorrido por volta de 1875, deixando uma extensa clareira na região, ficando totalmente desnudada parte das terras do caboclo Manuel Coleta da Silva, proprietário da localidade. A fundação da cidade se deu em 1877, no primeiro domingo, aos 7 dias do mês de janeiro de 1877, o fazendeiro Manuel Coleta, juntamente com tropeiros procedentes do Vale do Piancó e mercadores procedentes do Vale do Pajeú, que costumavam fazer parada por vários dias na residência do fazendeiro, o qual oferecia como ponto de apoio e encontros entre eles tropeiros e mercadores, que juntos com os habitantes da localidade e vizinhanças improvisaram a primeira feira livre do lugarejo. Várias fontes confirmam que foi no primeiro domingo do ano de 1877, a 7 de janeiro, dia o qual podemos considerar como o dia da fundação. Obtendo resultado satisfatório, resolveram então dar continuidade semanalmente, fato que contribuiu para a vinda de muitas famílias. Elas foram se agregando ao local, construindo novas casas e tomando formas de povoado. E em 1877 houve uma grande seca, dizimando rebanhos e ocorrendo mortes por fome e sede em partes da população da região sertaneja, que ainda não sabiam conviver com as secas. Daí a necessidade urgente de construir um cemitério público, hoje conhecido como Cemitério Velho. Uma das primeiras pessoas a serem sepultadas ali foi o senhor Lourenço Alves Cambuim, pai dos irmãos Leonardo e Emiliano Cambuim, que são os fundadores da cidade de Mãe d'Água. Falecido de sede às margens do Riacho da Cruz, já no município de Mãe d'Água, na Paraíba. Para assistir à crescente população, o cônego Bernardo, pároco de Teixeira, convidou o frei Serafim, esse mesmo frei que está sendo mencionado no hino da Ordem Franciscana dos Menores, para fazer visitas e várias pregações no Arraial e região. Sobre a denominação Imaculada. Em 8 de dezembro de 1884, o frade Frei Serafim renomeou a cidade de Queimada do Silva para Imaculada, em homenagem à santa do dia Nossa Senhora da Conceição Imaculada. No mesmo ano foi iniciada a construção da Capela Mor. Em 1889, Padre Rangel, juntamente com o capitão Delmiro Dantas e com a colaboração das famílias da localidade, construíram a atual igreja, a qual veio a ser concluída no ano de 1890. Na época ficou subordinada à paróquia de Teixeira. A matriz de Imaculada foi elevada à paróquia em 15 de agosto de 1951. Formação administrativa. Passou à categoria de vila em 30 de março de 1938, através do Decreto-Lei número 1010 do governo Argemiro Figueiredo. Em 1954 passou a ser distrito de Teixeira, na Paraíba, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1º de julho de 1960. Muitas informações aqui nós vamos ver repetindo porque está no site da Prefeitura e está no site do IBGE. A emancipação política. Em 4 de janeiro de 1965, elevada à categoria de município, com a denominação de Imaculada. Essa data aí que nós temos, 4 de janeiro de 1965, é a que está no brasão de armas, não no brasão da prefeitura, mas no brasão de armas.
Então, já que ele foi elevado à categoria de município com o nome de Imaculada, foi justamente por causa da Lei 3253, de autoria do deputado estadual Joacil de Brito Pereira, e sancionada pelo governador Pedro Moreno Gondim em 4 de janeiro de 1965, assinando a lei juntamente com o governador, os secretários Homero Leal e Silvio Périco Porto. Desmembrando-se então do município de Teixeira, sede no antigo distrito de Imaculada, constituído em distrito sede, ou seja, não tem outros distritos, só tem a cidade de Imaculada. Não houve nomeação de prefeito entre 4 de janeiro de 1965 a 10 de dezembro de 1966. 4 lideranças da época, Alice Dantas, líder local, e 3 deputados, Joacil de Brito, Luiz de Barros e Zé Alves de Lira, queriam apresentar seus candidatos, mas apesar de adversários, houve o primeiro acordo político de Imaculada, para não nomearem ninguém e haver eleições de imediato, o que acabou não ocorrendo. O vice-prefeito de Teixeira, à época, era o seu Francisco Ribeiro Filho, Francisquinho Ribeiro. Por um curto período assumiu como prefeito de Teixeira. Ele residia em Imaculada e era filho da terra. Ficou assumindo de fato, não de direito, porque logo em seguida concorreria às eleições em pleito direto para prefeito da nova cidade, que só ocorreu em 15 de novembro de 1966. Tendo como concorrente José Caetano de Brito, saudoso tio Caetano, sendo este eleito e tornando-se o primeiro prefeito constitucional. A instalação do município, em sessão solene para a instalação do município aos 10 dias do mês de dezembro de 1966, assinaram a ata da instalação do novo município e o termo de posse dos eleitos para a primeira gestão político-administrativa. O prefeito foi seu José Caetano de Brito, tio Caetano, o vice-prefeito seu Benoni Gomes da Silva. Os vereadores foram 7, aí nós temos o primeiro, José de Lima Filho, Nozinho Lima, Antônio Serafim de Souza, Severino Leite de Góes, Pedro Jorge de Lacerda, Luiz da Silva Maia, Sebastião Alves da Costa, Sebastião Pires e José Firmino da Costa Zé Pires, e como secretária ad hoc, Maria Paz Filha. Geografia e hidrografia. A posição geográfica do município de Imaculada é determinada pelo paralelo de 7 graus, 23 minutos e 24 segundos de latitude sul em sua intersecção com o meridiano de 37 graus, 30 minutos e 32 segundos de longitude oeste. Limita-se, aqui tem os municípios limítrofes, que é bom a pessoa saber, porque qualquer concurso pode pedir. Limita-se ao norte com os municípios de Catingueira e Mãe d'Água, na Paraíba, ao leste com Maturéia, na Paraíba, ao sul com Santa Terezinha, em Pernambuco, e também Tabira, todas duas em Pernambuco, e ao sudoeste com Água Branca e a oeste com Olho d'Água, na Paraíba. A distância entre a capital e a cidade de Imaculada é de aproximadamente 375 quilômetros, dependendo de onde vem. Se for por Patos, 375 quilômetros aproximadamente. Se for por Taperoá, 340 quilômetros. A cidade possui uma área de 399 quilômetros quadrados e altitude de 767 metros acima do nível do mar. Lembrar que essa área ela é determinada pelo IBGE e a gente vai ver, há sempre uma diferença ao passar dos anos. Então nós vamos ver que no site do IBGE não é 399 quilômetros quadrados. Ela é a terceira cidade em altitude, com 767 metros na sede, sendo o município mais alto do estado, com extensão contínua em vários locais do território imaculadense. A altitude ultrapassa até os 900 metros. Um acidente geográfico marcante o torna assim, é cortado de leste a oeste pela Serra da Borborema, citada então no hino da cidade. O que faz do município um divisor de águas, formando várias nascentes de 3 bacias hidrográficas, o Riacho da Cruz, principal afluente do rio Espinharas, e os riachos Cachoeira Alta, Bom Jesus e do Garra, afluente do rio Piancó.
fazem parte do grupo dos rios sertanejos, são rios temporários que vão em direção ao norte em busca de terras baixas e desaguando no litoral do Rio Grande do Norte. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro. Logo, o clima vai ser semiárido, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. Em relação ao clima, são dados do Departamento de Ciências Atmosféricas da UFCG, que mostram que Imaculada apresenta um clima com média pluviométrica anual de 683,6 milímetros e temperatura média anual de 22,4 graus Celsius. Então aqui tem os dados climatológicos para Imaculada, de acordo com o Departamento de Ciências Atmosféricas. Aí nós temos a temperatura máxima média, que chega anualmente a 29,1. Tem uns períodos bem quentes, como por exemplo outubro, novembro, dezembro e janeiro. Em relação à temperatura média, nós temos aqui 22,4 graus Celsius. E a temperatura mínima média, ela chega a 18,1 durante o ano, né? Dividindo todas as temperaturas ao longo do ano por 12 meses, vai dar 18,1 graus Celsius. Em relação à precipitação, nós vamos perceber que a partir de janeiro começa a chover. Janeiro, fevereiro, março e abril, e até maio chove. Junho já começa a diminuir a chuva e os meses que menos chove é agosto, setembro e outubro, com índice bem quente no mês de setembro. Aqui nós temos outras informações da cidade Imaculada. Então começamos a relembrar aqui, que já foi falado, sobre o brasão de armas, né, que tem 2 brasões, que a prefeitura apresenta um, mas tem outro na internet. Existe também o hino, que nós vimos no início, o gentílico, que a gente também vai confirmar no site do IBGE, é imaculadense. Aqui a localização de Imaculada na Paraíba é mais aqui voltado para Pernambuco, no sertão. As coordenadas nós já vimos, a unidade federativa UF é Paraíba, os municípios limítrofes na Paraíba ao norte, Catinguira e Mãe d'Água, ao leste Maturéia, ao sul Santa Terezinha e Itabira, que é em Pernambuco, ao sudoeste. Os municípios limítrofes, geralmente muita banca pede eles, certo? Os municípios limítrofes da cidade Imaculada são esses aqui. Na Paraíba, ao norte, nós temos Catinguira e Mãe d'Água. Ao leste tem Maturéia. Já ao sul é Santa Terezinha e Itabira, que estão em Pernambuco. Ao sudoeste tem Asa Branca e ao oeste tem Olho d'Água. A distância até a capital, via Patos, é aproximadamente 370 km. E via Taperoá, 340 km. A fundação, 7 de janeiro de 1877. Porém, a emancipação política é diferente, é dia 4 de janeiro de 1965. O prefeito atual é Aldo Lustosa, até 2024, e a área total da cidade é 316,984 km², né? Tem que conferir com o IBGE daqui a pouco, que nós iremos conferir. A população estimativa para 2019 era de 11.819 habitantes, e aí dá uma densidade demográfica alta, né? 37,3 habitantes por quilômetro quadrado. O clima é semiárido, a altitude é 759 metros acima do nível do mar, o IDH é baixo, certo? 0,542, o fuso horário é o de Brasília, o PIB em 2008 é 35.863,960 vezes 1.000. O PIB per capita é 3.047,07 centavos vezes 1.000 também em 2008. O site é imaculada.pb.gov.br. No site da FAMUP existe também a história de Imaculada, que a mesorregião é Sertão Paraibano, a microrregião pertence à Serra do Teixeira, a área de 228,76 km², a gente tem que ver o IBGE, que essa área aqui está muito pouca.
A distância até a capital é 376,20 km. Os municípios limítrofes são aqueles que fazem limite, né, com a cidade e ela faz com eles. Limita-se com o estado de Pernambuco e os municípios de Água Branca, 20 km, Olho d'Água, 36 km, Mãe d'Água, 17 km, Maturé, 19 km e Catingueira, 32 km na Paraíba. A data de emancipação, 4 de janeiro de 1965. A verdadeira origem do município de Imaculada foi através do sítio do seu Manuel Coleta da Silva, na metade do século passado. Sua casa servia de pousada para os viajantes que se destinavam ao Vale do Pajeú e para os procedentes do Vale do Piancó. Pouco depois de sua instalação, sofreu um incêndio e o local passou a ser chamado de Queimada da Silva. A primeira capela do povoado foi construída em 1865 e oferecida a Nossa Senhora da Conceição. Na data de 15 de julho de 1951 foi elevada à condição de paróquia e em 1895 foi instalado um posto dos Correios e o povoado já era promissor. A temperatura média anual deste município gira em torno de 26,6 graus Celsius, mas os dados oficiais são da Universidade Federal de Campina Grande. A vegetação ela é caatinga, do tipo caatinga arbórea, mata serrana. E a padroeira é Nossa Senhora da Conceição. Às vezes, algumas bancas pedem o nome da padroeira. Aqui nós temos o site do IBGE falando sobre a história da cidade de Imaculada. O histórico. A Queimada do Silva era o nome do lugarejo onde hoje está situado o município de Imaculada. Na época era proprietário de terras o caboclo Manuel Coleta da Silva. Os proprietários locais, juntamente com os fazendeiros do Vale do Piancó, organizaram a primeira feira livre do lugarejo, obtendo resultado satisfatório. Resolveram então a continuá-la semanalmente, o que contribui para a vinda de muitas famílias, as quais foram se agregando ao local, construindo novas casas, formando o povoado. Em 1885, a convite do cônego Bernardo Frei Serafim, que está no hino da Ordem Franciscana dos Menores, fez várias visitas e pregações no povoado. E a 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, daquele mesmo ano, dia consagrado a Nossa Senhora da Conceição, o Frei Serafim deu ao lugar, o nome de Imaculada. E no mesmo ano foi iniciada a construção da Capela Mor. Em 1889, Padre Rangel, juntamente com o capitão Delmiro e com a colaboração da família Almeida, construíram a atual matriz de Imaculada, que na época ficou subordinada à paróquia de Teixeira, elevando-se à sede de paróquia em 15 de agosto de 1951. O gentílico é imaculadense e formação administrativa. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no município distrito de Imaculada, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1/7 de 1960. Elevada à categoria de município com a denominação de Imaculada pela Lei Estadual 3253, de 4/1 de 1965, desmembrando do município de Teixeira, sede no antigo distrito de Imaculada, constituído do distrito sede, instalado em 10/12 de 1966. Em territorial datada da divisão de 31/12 de 1968, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 17/1 de 1976. Pela Lei Estadual 4122, de 19/12 de 1979, é criado o distrito de Palmeira e anexado ao município de Imaculada. Em territorial datada da divisão de 1/7 de 1983, o município é constituído de 2 distritos, Imaculada e Palmeira, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. A fonte é o IBGE. Aqui no site da prefeitura nós também temos a história. É um site agradável, tem boa parte aqui da história da cidade, tem a questão das secretarias, a parte da transparência, é um site bem agradável. A história da cidade. A história de Imaculada começa com o primeiro nome Queimada do Silva, a mesma coisa que estava no IBGE, devido a um grande incêndio ocorrido no vilarejo em 1875.
quando em janeiro de 1877 o fazendeiro Manuel Coleta, juntamente com tropeiros do Vale do Piancó, além de mercadores do Vale do Pajeú, improvisou a primeira feira livre do povoado. Pessoas de diversas áreas começaram a se alojar ao redor da terra para utilizar da feira. A comunidade se desenvolveu até que em 8 de dezembro de 1888, o frade Frei Serafim viu a necessidade de alterar o nome de Queimada do Silva para seu nome atual, que é Imaculada. Em 1890 foi inaugurada a primeira igreja pelo padre Rangel e o capitão Delmiro Dantas. Imaculada foi inaugurada a categoria de vila em 1938 e elevada à condição de município em 4 de janeiro de 1965, se emancipando de Teixeira. Imaculada hoje conta com mais ou menos 11.848 habitantes, distribuídos em seus 316,984 km² de área territorial, de acordo com o IBGE de 2010. E é a terceira cidade mais alta da Paraíba, com 759 metros de altitude acima do nível do mar. Essa fonte aqui está nas páginas da prefeitura, porém é citada da revista Políticas e Negócios. Essa é a parte inicial do site da Prefeitura de Imaculada. Um site, como eu já disse, agradável, tem algumas coisas aqui que dá para a gente encontrar, certo? Porém ainda falta acrescentar hino, acrescentar o brasão, falta ainda acrescentar algumas coisas que a gente tem que buscar em outros sites. Aqui é o site da Câmara Municipal de Imaculada, também é um site agradável, que tem a lei orgânica do município, tem todos os 9 vereadores aqui, certo? Tem tudo que a Câmara de Imaculada faz em prol da comunidade. Então, como eu disse, nós temos aqui, na consulta, tem a agenda da Câmara, ata das sessões, diário oficial, o glossário, lei de acesso à informação, lei orgânica, leis municipais, portarias, projetos, regimento interno e muita coisa aqui no site da Câmara de Imaculada. Então, nós vamos ver aqui os dados que estão no IBGE. Hoje a população da cidade é contada por 10.392 pessoas no censo de 2022, ou seja, teve uma queda. E Imaculada, então, vai cair as verbas em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Então, a densidade demográfica, claro que vai cair, 32,70 habitantes por quilômetros quadrados, e porque a população é quase 10.400 pessoas, que o último censo deu 11.000. O gentílico de Imaculada é imaculadense, aniversário 4 de janeiro de 1965, o prefeito é José Luciano Lustosa Ramalho. As pessoas vivem com salário mensal na cidade, com dados de 2021, dados formais, aquelas pessoas que têm carteira assinada, com 2,1 salários mínimos. Já a quantidade de pessoas que vivem ocupada, que tem salário mínimo, está registrada em 2021, só são 559 pessoas. E mais de 52%, quase 53% das pessoas vivem com a renda de até meio salário mínimo, isso em 2010. Esse dado não foi atualizado. Porém, 52,9% das pessoas vivem com meio salário mínimo, com até meio salário mínimo. Precisa muito de política pública nesse município. Em relação à educação, a taxa de escolarização dos estudantes do ensino fundamental 1 e 2, de 6 a 14 anos de idade, em 2010 era de 97,9%. Não foi atualizado esses dados, porém 98% dos estudantes estavam na escola, 2% estão evadidos. E o IDEB é 4,5 nos anos iniciais, em 2021, ele precisa aumentar, precisa chegar a 6, então é o IDEB que está um pouco baixo. E anos finais do ensino fundamental também 4,5. A quantidade de matrículas no ensino fundamental é 1.677 matrículas, a do ensino médio é 397 matrículas, a quantidade de professores para a cidade de Imaculada tem 114 docentes,
Docente no ensino médio são 25, né? Porque isso é de competência do Estado, ou do ensino fundamental é da Prefeitura. Número de estabelecimentos de ensino fundamental, 13 escolas, e número de estabelecimentos de ensino médio, 2 escolas. E se aqui nós tivermos no ensino fundamental escola privada, contando escolas privadas, então a quantidade de escolas que o município tem é pouca, são poucos professores e que é preciso abrir mais escolas para mais oportunidade para as nossas crianças também, né? Em relação à economia, o PIB per capita em 2020 era de 7.662,51 vezes 1.000. O percentual de receitas oriundas de fontes externas, ou seja, vinda da União e do Estado, é de quase 97%, 96,6%. Então, aqui nós vemos que o município precisa desenvolver mais políticas públicas para que possa ter seu autossustento. E aqui nós temos o IDH, que é de 0,557 em 2010, não foi atualizado esse dado, é o IDH baixo. Em relação à saúde, a mortalidade infantil é alta, 12,9, óbitos por 1.000 nascidos vivos, é muito alta, certo? Quase 13 óbitos por 1.000 nascidos vivos, então é muito alto. Internações por diarreia, com dado de 2016, uma internação por 1.000 habitantes. A quantidade de estabelecimentos de saúde do SUS em 2009 tinha 6 estabelecimentos de saúde. Eu suponho que tenha aumentado. Em relação ao meio ambiente, a área urbanizada em 2019 era de 1,16 quilômetros, pouca, né? É pequena. Em relação à área que tem esgotamento sanitário adequado, é 23,2%, ou seja, não tem muito esgotamento sanitário na cidade. A arborização de vias públicas em 2010 era de 86,1%, ou seja, tem muita árvore na cidade. E a urbanização de vias públicas era 5,5%, ou seja, não tem muita rua calçada, praça, precisa de uma infraestrutura melhor, né? Então, isso dado de 2010, não sei se mudou porque são os dados que tem no IBGE. Em relação ao bioma, em 2019, a referência é a Caatinga e o sistema costeiro marinho não pertence porque ele não é litoral. Já a população exposta ao risco não tem dados. Em 2010 não foram enviados dados para o IBGE. Em relação ao território, esse é o dado oficial, 317,804 km² em 2022. A hierarquia urbana é o centro local, a região de influência é o arranjo populacional de Patos, a região intermediária em 2021 é Patos, a região imediata também é Patos, a mesorregião, que o estado é dividido em mesorregiões. Então, a cidade Imaculada faz parte da mesorregião do Sertão Paraibano, enquanto que a microrregião é a Serra do Teixeira. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.